A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, em nosso último estudo, nós vimos algo muito interessante a respeito do grupo de seguidores de Jesus Cristo. 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 líderes, os escolhidos, 12. Mas a multidão que seguia Jesus Cristo era uma multidão. Eram muitos os seguidores de Jesus Cristo. Mas os escolhidos eram estes 12, chamados de apóstolos. Esses eram os 12 que estavam com Jesus Cristo constantemente em tudo aquilo que ele fazia e praticava. Estes 12 era a quem Jesus recorria para transmitir muitas vezes para o povo, para todos, a sua mensagem. Quando ele não falava diretamente, ele se utilizava destes 12 que estavam constantemente ao seu lado. Jesus escolheu 12, irmãos. Da mesma forma que toda a igreja, todo o seu povo são iguais, estes 12 também eram iguais. Com Jesus Cristo não há um que possa sobrepujar o outro, ou que possa ser maior do que o outro, ou que possa ter autoridade maior do que o outro. Com Jesus Cristo isso não funciona. Ele provou isto com a história de Tiago e João, um dos 2 discípulos, 2 apóstolos, 2 líderes, 2 pastores, que chegaram até Jesus Cristo e disseram: Senhor, quando for no teu reino, concede que eu me assente do teu lado direito e Tiago, meu irmão, se assente do teu lado esquerdo. Jesus Cristo disse: vocês não sabem o que é que estão pedindo. Vocês pensam que as coisas na igreja serão desenroladas como o mundo desenrola? Não. Vocês podem tomar do cálice de sofrimento que eu vou tomar? Na igreja, no evangelho é assim. É no sofrimento que se destaca o líder. Lá no mundo, lá na empresa, lá nas organizações, não. Aquele que se destaca melhor, aquele do bem bom, aquele do que está lá em cima, está na frente, é o líder, é o que comanda. Na igreja, no evangelho é diferente. O de maior sofrimento, de maior dor, é aquele que comanda. Vocês podem passar por isso? E todos 2 responderam a Jesus Cristo: podemos sim, Senhor. Jesus Cristo disse: na verdade, até que vocês podem passar por esse sofrimento. Mas determinar quem vai se sentar à minha direita e quem vai se sentar à minha esquerda no meu reino, isso não compete a mim. Somente está guardado para aquele que o Pai Celestial determinar. Ora, Jesus Cristo não sabia quem poderia sentar? Claro que ele sabia. Mas ele sempre deu honra ao Pai. E uma coisa, ele queria cortar essa historinha de destaque, de ter mais destaque do que o outro. O que Jesus Cristo quis dizer é que Paulo e Tiago se acomodassem, ficassem quietos no canto dele. Porque entre os 12 não pode haver maior. Não pode haver aquele que tenha mais destaque. Pastor não pode comandar pastor, nem liderar pastor. Isso é errado na igreja, no evangelho. Mas é certo no mundo. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, os príncipes no mundo comandam outros príncipes. Reis no mundo comandam outros reis. Presidentes podem até comandar outros presidentes. Os que têm autoridade no mundo exercem autoridade sobre outros que têm autoridade, sobre outros líderes. É líderes comandando líderes. Assim é no mundo. Disse Jesus Cristo a eles 2. E aos 10 discípulos, 10 apóstolos restantes. Lá no mundo é assim, mas na minha igreja não. Todos líderes serão de igual modo. Um não pode mandar no outro e o outro não pode mandar no outro. Todos juntos decidirão o rumo. Na hora de decidir os destinos da igreja, se reunirão todos os líderes, todos os pastores e decidirão juntos, de igual para igual. Não pode um mandar no outro, não. Ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. E ele termina dizendo:
Assim como o Filho do Homem, que sou eu, não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos, assim também serão vocês, os líderes. Aquele do meio de vocês que queira liderar ou ser maior do que o outro, seja o vosso serviçal, que sirva aos outros. Todo seguidor de Jesus Cristo precisa aprender com ele e não com a sua igreja, com a sua denominação, com o seu costume ou com sua religião. Ele precisa aprender com Jesus Cristo. Somente os que aprendem com Jesus Cristo verdadeiramente são seus discípulos. A igreja do Senhor não tem líder mandando em líder, mas as denominações têm. É claro, denominações evangélicas, religiões têm líder que manda em líder. Isso não é coisa de outro mundo, não, isso é normal. Mas a verdadeira igreja de Jesus Cristo não. Não tem pastor mandando em pastor. Todos são de igual modo. E Jesus Cristo é o sumo pastor, o líder, que manda em todos os pastores. Esta é a diferença da verdadeira igreja para as denominações. Denominações evangélicas não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um meio pelo qual você se introduziu na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ela não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é você. A igreja é todos aqueles que professam a fé e seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Estes são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Denominações com CNPJ, religiões, organizações religiosas não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas pode ser o caminho pelo qual você chegou na igreja. Pode ser o lugar onde você se reúne, onde a igreja se reúne. A denominação, o local, é onde a igreja se reúne. Não é a igreja, é onde a igreja se reúne para louvar, para cantar, para participar da Santa Ceia, do partir do pão, da comunhão e das orações. Então, pastor mandando em pastor na igreja de Jesus não tem não, vez não, viu? Então, irmão, este foi um ensinamento para Jesus, para seus discípulos ali na caminhada. E Jesus Cristo parou com essa história, porque os outros 10 ficaram chateados com eles dois, com Tiago e João, que queriam um lugar de destaque. Queriam ser líderes de destaque. Então Jesus cortou isso e graças a Deus ficou tudo em paz. E ali continuaram com a caminhada para Jerusalém. Lembrando que eles estão caminhando para Jerusalém. Então nessa caminhada Jesus Cristo e seus apóstolos, seus seguidores, passaram pela cidade de Jericó antes de chegar em Jerusalém. Quando estavam nas ruas da cidade mais velha, eles encontraram 2 cegos mendigando e pedindo esmola. E um deles era Bartimeu. Assim que eles escutam o barulho da multidão e aquela cidade alvoroçada, chegou Jesus, a cidade alvoroçada, né? Jesus está aqui, os doentes, os enfermos, vão para lá, Jesus chegou. Então eles ouviram aquele alvoroço, porque eles eram cegos. Então eles estavam sentados pedindo esmola. Quando eles escutam o alvoroço, eles eram cegos, mas não aleijados. Eles se levantam e começam a ir em direção aonde eles estavam ouvindo os gritos da multidão. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Então eles ouvindo, iam seguindo e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas o povo que estava em redor dali, e a multidão era grande até chegar a Jesus Cristo, e os que estavam mais próximos destes 2 cegos diziam: cala-te, cegos, ele não vai te ouvir, a multidão é grande demais, ele está muito longe, é muita gente em frente de vocês, desistam logo, calem-se. Em vez desses 2 cegos, um deles era Bartimeu, desistir, né, que a multidão era grande, vamos desistir, não vai dar não, Jesus vai ouvir não. Em vez de acontecer isso, sabe o que é que eles fizeram? Eles fizeram o contrário, pois o desejo de cura deles, o que eles ouviram falar que Jesus curava ele, o desejo de cura era maior do que qualquer obstáculo. E eles começaram a gritar mais ainda. Quanto mais mandavam eles se colar, mais eles gritavam e andavam mais apressados: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão: eita, agora pronto, ninguém segura eles. Porque a vontade de ser curado era muito grande. A vontade de enxergar, de ver o mundo, era demais. Eles não podiam perder aquela oportunidade. Não era qualquer dificuldade que ia fazer eles desistirem
de alcançar a bênção. Então eles foram lá, gritaram, levantaram uma voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Podemos ter certeza, irmãos, que até os discípulos mais próximos de Jesus não escutaram os cegos no diante daquela multidão, né? Todos querendo tocar em Jesus, todos querendo chegar perto, eles não escutaram, não. Mas Jesus Cristo escutou eles dois com seu coração amoroso e surpreendente. Ele escuta o clamor do pobre, o clamor daquele que está em busca da bênção. O clamor daqueles dois cegos foi tão grande do fundo do coração que Jesus Cristo escutou, parou. E quando Jesus Cristo para, os discípulos também param. Quando os discípulos param, a multidão que está seguindo também para. Então faz aquele silêncio e o único eco que se escuta é a dos dois cegos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Então Jesus Cristo olha para trás e para os seus discípulos, ele diz: tragam eles. Irmãos, quando eles diz tragam ele, a multidão já começa a dizer um para os outros: Jesus está chamando os dois cegos. Quando chega naquele pessoal que estava perto dos cegos, que estava mandando eles se calarem, aí chega aquela notícia: ó, Jesus está mandando chamar os cegos. Aí eles agora, aqueles mesmos que estavam mandando eles calar a boca e desistir, disseram para eles desse jeito: tenham bom ânimo vocês dois, o Mestre está chamando vocês, o Mestre Jesus Cristo está chamando vocês. Mudou o discurso deles para com os cegos. Em vez de mandar os cegos calar a boca, eles disseram: tenham bom ânimo agora, porque o Mestre escutou, está lhe chamando. Então aqueles dois já estavam angustiados por causa daquilo, explodiram de alegria, correram logo na frente. Quando chegaram perto de Jesus Cristo, se ajoelharam, adoraram Jesus Cristo e disseram: Senhor, tem compaixão de nós. Jesus Cristo olha para eles e diz: que queres que eu faça? Olha, será que Jesus Cristo não sabia que eles queriam enxergar? Mas Jesus Cristo pergunta, porque Ele quer perguntar a você, e você em oração pedindo sua bênção, Ele quer escutar você dizer o que é que você quer. Por isso que Ele pergunta: que queres que eu te faça? E os cegos dizem: Senhor, que nós tenhamos a visão de volta, Senhor. E Jesus Cristo, movido de íntima compaixão, tocou nos seus olhos, nos olhos dos cegos, e disse: vê. E na mesma hora os dois cegos começaram a enxergar, e os olhos começaram a abrir. As trevas foram embora, a escuridão terminou, e a luz raiou na vida daqueles dois. E no final Jesus Cristo terminou dizendo a eles: foi a tua fé que te salvou. E eles seguiram Jesus Cristo, como todos também estavam glorificando a Deus pelo espantoso milagre da cura de dois cegos de uma vez só. E cegos comprovadamente cegos. A multidão ficou atônita, porque sabiam que eles eram cegos. E com certeza eles disseram consigo mesmo: esse é profeta, esse tem poder. Porque só Deus para curar esses cegos mesmo. Praticamente Jericó, irmãos, era dividida em duas cidades. A parte mais velha, que era uma cidade muito antiga, Jericó, desde os primórdios de fundação, ali quando Israel chegou na Terra Prometida, que Jericó já estava lá. Então havia uma Jericó velha e uma mais nova, mais ampliada. Jesus Cristo passou por dentro da velha primeiro, onde ele encontrou os dois cegos, e agora se dirige já para Jericó mais moderna, mais nova. Mas era um espaço de uma para outra. Por isso que a Bíblia diz que ele entrou numa Jericó, saiu, entrou noutra Jericó e saiu de novo. Não. Era a mesma Jericó, só que uma parte mais velha e uma parte mais nova. Então ele saiu daquela parte onde ele encontrou os dois cegos. Já nessa nova parte ele encontra quem? Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. Zaqueu, o baixinho, era judeu, fazia parte do povo de Israel, mas era cobrador de impostos. E o povo de Israel
Principalmente os religiosos os chamavam de pecadores, porque eles cobravam impostos dos próprios judeus, do seu próprio povo, para dar a Roma. Mas eles eram um trabalho como outro qualquer. Impostos era trabalho. Mas eles eram condenados, escanteados e jogados para fora da sociedade, rejeitados. Mas Zaqueu queria conhecer Jesus. Ele era baixinho, bem baixinho. E a multidão era grande, ele não podia ver. Foi o que ele fez? Quando ele viu que Jesus Cristo ia passar por aquele local, ele subiu em uma árvore e ficou em cima. Vou esperar aqui até Jesus Cristo passar. Eu tenho que ver esse Jesus Cristo e saber se é verdade tudo que estão falando sobre ele. Então, Jesus Cristo vem por aquele caminho e encontra Zaqueu, um judeu baixinho de pequena estatura. Esse judeu era cobrador de impostos do Império Romano, mas ainda ele era o chefe dos publicanos, ou aqueles que cobravam os impostos. Ouvindo Zaqueu falar de Jesus Cristo, que estava passando, subiu em uma árvore e ficou esperando. A multidão ia passando e Jesus ia passando por baixo da árvore. Quando Jesus vai passando embaixo da árvore, não é? Simplesmente ele para. E Zaqueu está em cima, na árvore. Ele para bem embaixo de Zaqueu. A multidão para junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para cima e grita para Zaqueu, sem Zaqueu esperar. É assim que Jesus Cristo faz com aquele que tem curiosidade de saber sobre ele, saber conhecimento dele, de saber a verdade sobre Jesus. Aquele que tem aquele forte desejo curioso. Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje convém eu jantar na tua casa e responder todas as tuas perguntas e indagações. Zaqueu tem aquele espanto lá em cima, mas na mesma hora não perdeu a oportunidade, desceu nas carreiras, era baixinho ele, desceu da árvore na carreira, chegou perto de Jesus Cristo e disse: Senhor, graças a Deus, finalmente um mestre me escuta. Porque os outros eram tudo metido a santão, né? Os religiosos da religião escanteavam os pecadores, mandavam eles para aquele lugar. Mas Jesus Cristo sempre foi diferente, junto dos pobres, dos pecadores, daqueles que ninguém dava nada por eles. Este era o Salvador, Jesus Cristo. Zaqueu alegre: vamos, Senhor, para minha casa agora, vamos, que o Senhor vai encontrar lá, abrir as portas da casa. Chamou todos os outros publicanos, que eram pecadores também. Só que os judeus religiosos, metidos a santão, também ia Jesus Cristo, eles iam junto com Jesus Cristo, porque eles queriam testar Jesus Cristo, eles queriam ver se pegava Jesus Cristo em algum erro. Então sempre seguia Jesus Cristo, mesmo não querendo, porque não queriam entrar na casa de pecador, não. Para eles era um pecado muito grande entrar na casa de um publicano, de um cobrador de impostos. Outros pecados eles não vinham, mas esses, no instante eles vinham. Isso é o religioso, irmão, só faz as coisas erradas. Mas o seguidor de Jesus Cristo, o que procura saber os conhecimentos de Jesus Cristo, não. Ele acerta nas coisas. Mas o religioso só faz tudo errado. Então, lá vai Jesus Cristo jantar na casa de Zaqueu. Estando lá, estavam lá todos os publicanos e pecadores reunidos. Zaqueu chamou todo mundo para ouvir Jesus pregar e ensinar. E lá estavam quem? Também os religiosos, né? Os saduceus, fariseus, sacerdotes, todos murmurando contra Jesus Cristo, porque ele entrou na casa de um homem pecador, que era Zaqueu. Mas nesta hora o coração de Zaqueu não aguentava mais. Era tanta alegria que estava em Zaqueu pela honra que ele sentiu de Jesus Cristo ter escolhido ele para ficar na sua casa. Oxe! Zaqueu estava explodindo de felicidade, imaginando todo mundo: está vindo o Mestre, o Santo Jesus Cristo, está na minha casa, eu pecador, eu errado todo, mas ele veio aqui. Esse é que é um líder, esse é Jesus Cristo, esse é Salvador mesmo, esse é o Mestre. Ali todo alegre, ele não aguenta de alegria, corre para Jesus Cristo, já sem aguentar aquela felicidade que ele tem, né, de ter Jesus Cristo perto dele. Corre para Jesus Cristo e diz aquelas
célebre frase de um homem que se arrepende dos seus erros e que quer consertar e que quer seguir Jesus Cristo agora e que vê que é melhor estar com Jesus Cristo e seus ensinamentos para se consertar. Cheio de alegria e de arrependimento, Zaqueu grita para toda a multidão, viu? Para toda a multidão, os religiosos que estavam lá tudinho olhando, observando, Zaqueu grita para tudinho e diz: olhe, Senhor Jesus, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, distribuo para os pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu roubei alguém, quando cobrei o imposto, cobrei mais do que devia, eu vou restituir a esta pessoa quadruplicadamente, 4 vezes mais. Quando os religiosos escutam um pecador Zaqueu dizer um negócio desse, os escribas, fariseus maliciosos que estavam falando mal de Jesus Cristo, escutaram isso, então calaram suas bocas, tudo encalado, murcho, porque viu que o homem estava voltando para Deus. Jesus Cristo aproveita este momento que todos calaram a boca, esses religiosos maliciosos. Jesus Cristo diz: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, pois também tu és filho de Abraão. E eu vim buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido, e você, Zaqueu, foi encontrado. Isto, irmãos, para a glória de Deus, para a glória do Pai. É isto que Jesus Cristo faz: resgata, levanta, cura, dá conforto. Só não segue Jesus Cristo quem não quer. Só fica com religião, denominação e esses líderes ruins que tem por aí, chamados de líderes religiosos, quem quiser. Certo? Porque o melhor líder, o maior, o que não lhe engana, agora você tem que se converter. Você tem que entrar nas regras. E é a maior satisfação entrar nas regras ao lado de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça seguir este líder maior chamado Jesus Cristo. Que tenhamos os líderes aqui nas denominações, na religião, que tenhamos líderes. Não é mal não ter um líder não, mas que esse líder seja um exemplo de Jesus Cristo também, que siga os exemplos de Jesus Cristo, porque se ele não seguir, eu não aconselho. Ele tem que seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Todo líder é obrigado a seguir e dar exemplo com os ensinos de Jesus Cristo. Porque se ele não fizer isso, está fora. Então, se o seu líder, se o seu pastor faz isso, está com Jesus Cristo, esteja com ele também, porque está tudo em paz para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça prosperar, que Jesus Cristo coloque esses ensinamentos em nossos corações para seguirmos ele para o nosso próprio bem, certo? Para o nosso próprio bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.